Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nesta manhã, que o favor de Deus continue presente na sua vida durante esse dia, aleluia. E nessa devocional, eu gostaria de compartilhar com você Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que vai dizer assim para mim e para você: segui a paz com todos, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ou seja, eu gostaria de falar 4 coisas porque eu e você precisamos andar em santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, vai dizer assim para nós: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais de toda prostituição. A primeira coisa, porque nós precisamos andar em santificação, porque é a vontade de Deus. Deus deseja, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, a vossa santificação. Não é à toa que está escrito lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, que diz assim: fazei morrer toda a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lascívia, os desejos malignos, a avareza, que é a idolatria, porque sobre essas coisas é que vem a ira de Deus. Ainda em Colossenses no capítulo 3, versículo 1, vai dizer para nós: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Buscai as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Ou seja, viver uma vida de santidade é viver uma vida separada para Ele, é ser exclusivo do nosso Deus, ou seja, é fugir do pecado todo dia, é lutar contra o pecado todo dia. Sabe por quê? Porque nós somos o quê? Pecadores. Há uma natureza terrena que vai lutar contra o Espírito Santo que habita em nós. Gálatas capítulo 5, versículo 16 vai dizer: andai no Espírito e jamais satisfazer os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que a gente não venha fazer aquilo que seja do vosso querer. Eu e você precisamos ter essa consciência. Deus deseja que você tenha uma vida de santidade a Ele. A segunda coisa, por que eu preciso andar em santidade? Porque Deus quer fazer maravilhas no nosso meio. Josué capítulo 3, versículo 5, vai dizer assim para nós: santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Ou seja, eu preciso me santificar hoje, porque amanhã, bem provável que o milagre de Deus vai me alcançar e vai fazer maravilhas no nosso meio. Infelizmente, tem muita gente não vivendo os milagres de Deus por falta de santificação e de santidade ao Senhor. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos andar em santidade. Agora imagine comigo, pensa aí um pouco, se Daniel não tivesse uma vida de santidade, uma vida de santificação, quando ele entrou naquele lugar lá, onde havia leões, na cova dos leões, se ele não tivesse uma vida de santidade, uma vida de santificação, uma vida de oração, bem provável que ele não sairia vivo daquela cova dos leões. Mas, devido à sua santidade, devido à sua santificação, Deus pôde fazer maravilhas dentro daquela cova, onde havia vários leões ali. Também a história mostra que devido à santidade de Daniel, a sua vida de santificação, Deus revelou para ele as coisas que iam acontecer no final dos tempos, porque ele tinha uma vida de santidade, uma vida de consagração ao Senhor. A terceira coisa que eu quero dizer para você, que a santidade, ela também, e a santificação, ela também vai nos preparar para os desafios do nosso dia a dia, a cada dia. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15,
dizendo assim: antes santificai a Cristo de todo o vosso coração, estando sempre preparado para aqueles que pedirem razão da vossa fé e da vossa esperança. Então, meu irmão, a santificação, a santidade vai nos preparar para a gente vencer os desafios. Eu quero dizer também que a santidade, ela gera intimidade com Deus. Foi isso que aconteceu com Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías, quando ele teve aquela visão do trono do Senhor. Ele viu os serafins lá voando com 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando ele contemplou a santidade de Deus, ele começou a dizer: ai, eu estou perdido, porque eu vi a glória de Deus. Eu habito no meio de impuros lábios, eu habito no meio de um povo duro de coração. Mas a palavra de Deus diz que a presença de Deus se manifestou e trouxe santidade, santificação na sua vida. A brasa viva desceu do céu e tocou na sua boca, e a vida dele foi santificada. E gerou intimidade, a ponto dele ouvir a voz de Deus, ele poder dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa manhã, Deus quer gerar intimidade no seu coração com Ele. Mas eu e você precisamos nos consagrar. Eu e você precisamos viver uma vida de santidade. Nós precisamos nos purificar, se afastar do pecado, aquilo que Deus não se agrada, aquilo que nós sabemos que a sua palavra também nos orienta, que Deus não tem prazer. Essa é a devocional dessa manhã. Que Deus possa te abençoar e você também venha viver uma vida de santidade, de santificação a Ele, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.